Boa noite, estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar. Hoje estamos recebendo a psicóloga Deise Silveira de Cidreira e a professora Adriana Strein, né, da escola, que dá aula na Escola Santa Catarina, no município aqui de Imbé. Hoje o programa vamos falar sobre o ocorrido na Escola de Suzano, em São Paulo, né? Vamos conversar sobre, né, essa tragédia que aconteceu lá. Vamos trazer para vocês algumas reflexões sobre tudo o que aconteceu, né? Então vou deixar para que as meninas se apresentem. Pode ficar à vontade, Deise, pode falar um pouquinho, né, de ti, e depois vamos passar para a Adriana. Bom, meu nome é Deise, eu sou psicóloga, trabalho na rede municipal de Cidreira e trabalho diretamente com as escolas, né? Trabalho com o público vindo das escolas e faço também trabalho de prevenção dentro das escolas. E quando um caso desse, extremamente grave, complicado, doloroso, acontece, a gente faz muitas reflexões e surgem muitas especulações, né? Quais as possíveis causas, né? Como prevenir uma situação dessa, qual é o manejo adequado das famílias e das vítimas, das pessoas envolvidas, né? De toda aquela comunidade escolar, e como principalmente a gente atuar para que casos assim não aconteçam mais. Então acho que esse programa ele é muito importante para a gente poder refletir sobre isso. O que está acontecendo com a nossa sociedade? É um problema bem sério e às vezes que gera muitos questionamentos. Adriana, pode falar um pouquinho de ti, fala um pouquinho dessa questão, né, do que você visualizou, como é que foi, né, receber essa notícia, como que a escola em si reagiu, né, com esse fato ocorrido. Ok, boa noite. Eu sou a professora Adriana, sou natural de Campo Bom, moradora aqui do Imbé, trabalho na Escola Santa Catarina, trabalho de 6º a 9º ano e com os adultos na parte da noite. A questão da tragédia, né, os alunos comentaram bastante, entre eles estavam circulando vários vídeos, eles estavam mais atentos a essa questão do vídeo, né? Algumas coisas assim eu achei, como é que eu vou dizer, bem pesadas, né? Acredito que não haveria necessidade de mostrar, seriam coisas que não tinha necessidade. Aquela coisa de sangue, eles compararam muito com jogos. Ah, professora, mas é parecido com tal jogo, tem tal cena. Eles fizeram bem esse comparativo, né? Entre eles, assim, muitos comentários. E circulando, né, vídeos, enviando um pro outro. Até foi o dia que o WhatsApp deu problema, né? Isso. Que parou. Eles atribuíram a isso. Segundo algumas informações, era para que não desse tanta repercussão, mas por fim acabou dando, né? Mas a gente sabe, né, Deise, como todo mundo, que a mídia às vezes generaliza muitas coisas e às vezes não, né? Nessa situação, existe alguma coisa voltada, né, para essa generalização, mas a maioria dos fatos são todos reais, assim, né? Deise, a gente sabe que não é os fatores que foram evidenciados com relação a essa tragédia que possam ter sido ou foram as causas específicas, né, esse adolescente de 17 anos e esse outro de 25 ter levado a cometer isso, né? Por que eu digo isso assim? Porque não são os jogos em si que levaram eles dois a premeditar tudo isso por si só, não foi a questão de ter sofrido bullying na escola, existe toda uma análise feita por trás disso, né? Porque para as pessoas mais leigas é fácil atribuir a um jogo, atribuir algum fato ocorrido no passado na escola, né? Digamos assim, um bullying que eles tenham sofrido, algum tipo de trauma ocorrido na escola seria o suficiente para despertar neles essa questão do processo que eles realizaram lá? Essa pergunta é extremamente importante porque, assim,
quando a gente vai buscar as causas, né, a gente sempre vai para uma reflexão muito rasa. Então foi por causa do bullying, ponto. Foi por causa do jogo, vamos tirar todos os jogos e acabou, ponto, resolver os problemas. Foi por causa do presidente, foi por causa da... Né? A gente quer culpar alguma coisa, alguma situação, até pra gente, porque quando a gente identifica na nossa cabeça os motivos, a gente fica mais tranquilo. Então eu só vou tirar esse motivo e pronto, isso não vai mais acontecer. Só que nesses casos, aliás, quando a gente fala de ser humano, nunca é uma coisa só, né? O bullying sozinho faz com que uma pessoa cometa um ato desse? Não, né? O bullying somado a um transtorno mental, certamente, assim, pensando em causas, a gente não pode ainda apontar qual foi a causa certa, quais foram as causas certas. Mas uma coisa a gente tem certeza, essas pessoas estavam doentes, elas estavam sofrendo de algum transtorno, né? Então, assim, o bullying aliado a um transtorno, né? A desestrutura familiar aliada ao bullying, aliado ao transtorno, né? A questão dos jogos violentos aliado ao bullying, aliado ao transtorno, aliado à desestrutura familiar. É um conjunto de coisas que faz com que uma pessoa tenha uma atitude como essa, né? Não é um fato isolado. E a gente não vai conseguir achar a resposta isolando, né? A gente tem que refletir sobre a nossa sociedade como um todo. Por que a nossa sociedade está vivendo situações dessas? Por que os teus jovens alunos tinham essa necessidade de compartilhar esses vídeos sangrentos, violentos, com cenas extremamente dolorosas, né? Onde que estava a empatia deles por aqueles corpos, aqueles seres humanos que estavam mortos ali, né? Qual é a nossa... Que jovens são esses que nós estamos formando, que não têm empatia de pensar, poxa, eu não vou compartilhar isso aqui está horrível, eu não vou compartilhar com ninguém. Mas não, imediatamente, muitas pessoas que estavam na cena fizeram fotos, fizeram vídeos, pensaram nisso numa cena de horror e puderam compartilhar todo esse conteúdo. Então, a reflexão ela é muito mais ampla do que simplesmente dizer foi o bullying, foi o jogo, foi... né? Existe alguma forma, né? Uma pergunta para vocês duas, tá? Tanto desde enquanto profissional na área de psicologia, para você enquanto professora de uma escola, né, grande que é composta por vários alunos, né, de várias faixas etárias. Eu faço para ti, Deise, e aí depois passo para a Adri responder dentro do contexto dela. Será que é possível a gente perceber alguma coisa de errado com qualquer outro adolescente que possa estar pensando em cometer alguma coisa semelhante a isso? A gente consegue... tem alguns indícios que a gente, quando sendo pessoas leigas, consegue perceber? Com certeza, esses jovens, eles estavam dando alguns sinais. Ninguém prepara, arquiteta uma coisa dessa sem dar alguns sinais, né? Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, né? Esses jovens ficavam muito tempo dentro do quarto, muito tempo na internet, muito tempo, né? Exagerado, não é um pouco, é muito, né? Um deles tinha passado por estava vivenciando um processo de luto, né? Tinha perdido a avó, que era quem fazia a função materna. Então, assim, quando um adolescente, um jovem, qualquer pessoa, na verdade, mas em específico essa faixa etária que é mais vulnerável, passa por uma perda, a atenção tem que ser redobrada, né? Ninguém percebeu os sinais que ele estava dando na rede, nas redes sociais dele, os sinais que ele estava dando ali no entorno. Com certeza tinha um primo, tinha uma tia, e eu acho que a gente tem que... estar mais sensível às pessoas à nossa volta, né? Quantos de nós tem adolescentes, tem jovens que estão sofrendo de depressão, não estão em tratamento e compartilham diariamente frases muito preocupantes. E a gente muitas vezes ou faz vista grossa ou acha que é uma besteira, acha que é uma frescura, tá querendo chamar atenção, né? E às vezes por trás desse compartilhar um meme, compartilhar uma piadinha, falando que é vontade de morrer, alguma coisa nesse sentido, por trás disso realmente tem um transtorno ali se instalando, sério, grave, realmente tem um planejamento e a gente deixa passar.
Então, para a gente perceber quando um jovem está planejando uma coisa dessa, nós precisamos mudar o nosso olhar, precisamos estar sensível ao outro, precisamos perceber as mudanças bruscas de comportamento, por que estender a mão, por que fulano de repente parou de vir aqui na minha casa e agora fica só o tempo todo dentro do quarto, o que está acontecendo, e ir lá e procurar, estar sensível ao outro. Adri, você enquanto professora, né, respondendo essa questão que eu fiz, mas colocando junto assim, né, para ti que participa com esses alunos, que tem um trabalho mais acolhedor enquanto professora, né, como é que se percebe, se tu já conseguiu perceber também algum aluno que não estava bem por algum outro motivo que não esteja relacionado à busca de um plano então como esse, né, trágico como esse, mas que tu conseguiu perceber, né, qual foi os demonstrativos que tu conseguiu perceber que havia alguma coisa errada com algum aluno, enfim, se isso já ocorreu ou não, né, ou de que forma tu acha que seria fácil de perceber algum tipo de trama dessa ocorrendo então no próprio ambiente escolar, enfim? Então, já tive casos, não aqui no Imbé, outra cidade que eu trabalhava também, já tenho bastante tempo de experiência. Já percebi, não sou psicóloga, mas a gente via determinados traços de uma psicopatia, né, de um transtorno já bem latente, né, já percebi isso em alunos. Nós conversávamos entre os profissionais, né, encaminhava para orientação, para ser encaminhado para um serviço de psicologia, né, o que eu vejo também faz-se necessário a psicóloga dentro da escola, né, por mais que a gente tenha aquele acolhimento com o aluno. Eu tenho isso, os meus colegas têm, a direção da escola tem, mas faz necessário, né, um profissional. Nota-se algumas coisas e eu acredito que a gente está vivendo uma era bem complicada, né, um momento assim, muito conturbado politicamente. Isso afeta muita questão de ódio, né, transpondo, vindo à tona. As pessoas estão colocando sentimentos assim, aflorando coisas que daqui a pouco não são boas, né? Então isso reflete no outro, reflete na gente, reflete dentro da escola, na vivência entre eles, né? Muitas coisas que eu comentei inclusive com os meus alunos hoje, né? A questão assim, eu não gosto de tal pessoa, mas isso eu tenho a consciência de que eu não posso te fazer mal, né? Que eu não posso te empurrar, que eu não posso te dar um tapa, eu não posso muitas vezes falar tudo que eu penso, né? Bem aquela questão da empatia. Aí eu tô vendo que o meu colega não quer fazer um trabalho em grupo, ele não quer sentar com os demais. Eu vejo o aluno isso hoje, eu vou lá, eu tento buscar, ver o que está acontecendo. Nós não temos muito tempo para fazer isso, infelizmente. Né? A gente não que não seja a minha função, acho que é a minha função. Sim, e precisa ter alguém capacitado também, precisa, né? Porque assim, ó, nessa situação toda que ocorreu lá em Suzano, nessa escola, o que a gente pode perceber? Como a Daisy disse, existe um transtorno, né? De fato, um deles com muita convicção ele é doente, né? Ele tem um transtorno mental grave ali, né? Porque infelizmente, né, acabaram tirando suas próprias vidas entre si. Não que os dois talvez tenham, né, um transtorno mental, mas obviamente um com um transtorno mental bem característico e o outro talvez com desequilíbrio em função da desestruturação familiar, em função de alguma depressão que vinha enfrentando, enfim, se juntou com esse e aí então começaram, como disse um psiquiatra de São Paulo, que o que ocorreu não foi programado assim, acordaram às 7 horas da manhã e programaram para as 9 atacar a escola. Também nem não foi no dia anterior. Isso aí eles passaram muito tempo arquitetando, né, para cumprir isso. Claro que eu acredito, para quem acompanhou, um ponto de gatilho para que isso ocorresse foi
o fato de um deles ter sido demitido pelo tio do emprego, né? Porque ele estava fazendo algumas coisas que não seriam correto dentro do trabalho. Esse tio demitiu, digamos que ali alimentou então uma certa circunstância, né? Alimentou uma raiva, um ódio, né? Dentro dessa função toda, que foi o que levou então a cometer esse ato, né? A gente vai pensar um pouco mais agora, vamos fazer um intervalinho, vamos refletir sobre isso tudo e vamos voltar então após o intervalo para continuar sobre este assunto, para saber realmente, né, como podemos prevenir, né, certas ações e como ter um olhar mais aberto, como a Daisy disse, com relação às famílias que passaram por tudo isso. Voltamos já já. Chegou o Garupa, o aplicativo brasileiro de mobilidade que você irá se apaixonar. Fácil, prático, completo. E o melhor, do nosso jeito. Motoristas felizes e bem atendidos para satisfazer todas as demandas dos usuários. Nossos motoristas são os nossos principais parceiros de negócios, são os nossos Garupers. O Garupa foi pensado com diversos benefícios para melhor atendê-los. Tenha liberdade para trabalhar em horários flexíveis com uma ótima renda. 80% do valor da corrida para você e, para maior segurança, recebimento do pagamento somente em cartão. Outro diferencial é que o motorista Garupa conta com o apoio de facilitadoras, que estão em locais estratégicos de maior fluxo na cidade, promovendo assim o contato do motorista com o cliente. O Garupa nasceu para acompanhar as tendências tecnológicas, alinhado com as soluções de mobilidade urbana e as necessidades da família moderna. Oferecemos uma solução de multitransporte alternativo, seguro e de qualidade. O Garupa é o aplicativo de mobilidade da família. Pensando sempre em melhor atender aos usuários e gerar maior renda para os Garupers, temos opções exclusivas como o Garupa Pet, um serviço de transporte de animais de pequeno porte. As empresas têm atendimento exclusivo no Garupa, através da opção Garupa Empresas, um canal diferenciado de atendimento que garante maior economia e flexibilidade. Agora que você conheceu o Garupa, acesse www.garupa.com e cadastre-se. O Garupa foi desenvolvido pensando em todos os detalhes para que os motoristas e usuários sejam realmente valorizados. Você merece mais e melhor. Venha para o Garupa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. Retornando então do intervalinho comercial, vamos dar continuidade. Falando ainda sobre o ocorrido, né, nessa escola na cidade de São Paulo, precisamente em Suzano, na verdade, né, no estado de São Paulo. O que chama a atenção na mídia, todo mundo questiona, Daisy, realmente, será que existia algum tipo de transtorno? Como se percebe realmente que existia alguma coisa que levasse a remeter se tinha ou não algum tipo de transtorno e de que forma, né, esse transtorno possa ter colaborado para que isso tudo acontecesse? Para a gente falar mesmo assim com segurança qual o tipo de transtorno que esses indivíduos estavam passando, né? Qual era a situação real deles, a gente precisa realmente de mais informação. Sim. Acerca dos hábitos, do que vinha acontecendo, né? Provavelmente no decorrer dos dias vão surgir, até com os depoimentos dos familiares, assim, mais informação para a gente poder falar com segurança, né? De fato, por que eu disse que existia um transtorno? Porque não se comete um ato desse estando saudável, né? A saúde mental em dia, tu não vai cometer um ato desse, né? Eles demonstravam, assim, algumas coisas que eu vi na mídia, os vizinhos falando, eram muito isolados, né? Uhum. Então, assim, o isolamento em excesso é uma coisa pra gente pensar, pra gente perceber e dar uma atenção quando algum parente, algum familiar, porque o natural do ser humano é se relacionar e é gostar de se relacionar. Claro, com certeza. Então, o isolamento exagerado é para se pensar, é para se olhar, né?
hábito de ficar muito tempo na internet, né? O dia inteiro, horas e horas sem parar. Isso é muito perigoso, porque na internet, a internet, o determinado site vai atender a determinados fins, e lá na internet a gente vai encontrar todos os fins, né? Então esses jovens vulneráveis, passando por um transtorno, por uma desestrutura familiar, podem ter sido usados, né, para esse fim, incentivados, estimulados, né, em alguma rede social, por alguma pessoa que estava com essa intenção e juntou uma coisa na outra, e eles foram e fizeram realmente. Então, assim, a gente precisa ficar atento a mudanças de comportamento, né, mudança dos hábitos alimentares, mudança no hábito de sono, um adolescente ou um jovem que troca a noite pelo dia, passa a noite na internet. E a gente também precisa estar percebendo qual é o conteúdo que esse jovem está consumindo na internet, né? Esse conteúdo que ele está consumindo na internet, ele está fazendo bem, ele está fazendo mal? O que está sendo estimulado nele? Porque o jogo estimula, a rede social estimula também, né? Como eu disse, juntando a outros fatores, vai se dar uma tragédia. Então, a família precisa estar atento. E o quanto é importante a gente priorizar a saúde mental, né? As pessoas, a gente tem esse hábito, a cultura de cuidar da saúde física, tem uma dor, vai lá no médico, toma um medicamento, faz o que tem que ser feito, e a saúde mental fica de lado e vai ficando de lado, a nossa e a dos nossos familiares, né? Uma pessoa com saúde mental em dia não faria uma situação dessa, né? E isso está ocorrendo com mais frequência. Por quê? Porque a população em si está negligenciando demais a sua saúde mental. A nossa rotina, a nossa vida, o modo como a gente se relaciona mudou, e as pessoas não estão atentas para isso, né? Como é que hoje uma família se relaciona? Né? Tem tempo de relacionamento, né? Eu recebo no consultório pais e filhos que não têm tempo entre si, porque o pai chega do trabalho cansado, vai ver televisão, o filho tem TV no quarto, o filho fica lá no quarto dele, sai do quarto só para comer. Não tem relacionamento, não tem troca. E o relacionamento familiar, ele tem que ser nutrido assim como qualquer outro. Se a gente não conversa e não troca com um amigo, a gente vai se distanciando. E se a gente não conversa e não troca com os nossos familiares, a gente também se distancia. E se a gente se distancia, a angústia e o desamparo vai ser suprido por outras coisas que nem sempre são boas, né? Então os nossos adolescentes, eles ficam vulneráveis, usando de qualquer outro artifício, jogo, internet, comida em excesso, qualquer coisa para tapar o vazio que a família está deixando. E de fato esses dois meninos, né, esse adolescente de 17 anos e esse outro de 25, a família deles é desestruturada, né? Conforme a gente pôde acompanhar na rede social, enfim, na mídia, todas as duas famílias têm uma desestruturação. Inclusive, a mãe de um deles é dependente química, né? Que se mostrava muito ausente, né? Inclusive foi questionada com a direção da escola que ele frequentava, a mãe nunca ia na escola por ter este problema. Então, de fato, se a família ela negligenciar, se a família se afasta, não tem como perceber que esse adolescente tem um problema, Exatamente. né? Uma doença que precisa ser tratada, porque nem todo mundo que tem uma doença mental vai sair por aí cometendo tragédia. Porque se a família é bem estruturada, existe um trabalho desenvolvido em conjunto, as coisas vão funcionar. No caso destes dois meninos, como eu falei anteriormente, um deles com certeza estava com uma doença mental bem preocupante, que, como a gente disse, né, ainda não dá para se dizer que tipo é, o qual era, mas sabe-se que um era o indutor, o outro o induzido, né? Então isso acontece muito, a gente vê muito essas questões da indução, do indutor, principalmente no ambiente escolar, né, Adriana? Queria que tu me falasse um pouquinho dessas coisas, se tu consegue observar isso na escola, né, pra ti que tá sempre nesse meio com muitos adolescentes, enfim, até adultos, como é que tu consegue visualizar isso, assim, nesse sentido? Pra gente, assim, fica bem claro, né, é fácil de ver. Por exemplo, a gente usa uma expressão, né,
o que dá o tapa e esconde a mão. Aí ele coloca a culpa no outro. Muitas vezes um outro assume a culpa, né? Eu não sei qual muito sentido que eles veem nisso, né? Mas talvez aquela coisa de aceitação, isso eu ouvi deles, né? Foram coisas que eu ouvi, de motivos, assim, de aceitação. Nenhum dos meus alunos citou, professora, eles fizeram isso porque estavam drogados. Não, nenhum deles citou a questão de droga. O que eles citaram muito é aquela questão do bem ou mal, né? De quem é bom e de quem é ruim. O que mais que eu posso apontar? E a importância, né, do professor estar atento. Visualizar, exatamente, né? A gente ter essa atenção. Que nem eu digo assim, a minha matéria é uma coisa, mas eu estar ali com eles, ouvindo, eles saberem, pode contar comigo, tem algum problema, traz pra gente, né? Nós vamos conversar, né? A gente vai tentar encaminhar o que for possível de fazer. E o que eu vejo assim, o que eles questionaram também, o porquê de ser na escola, né? As crianças ou os adolescentes em quem eles atiraram não eram inimigos, né? Não havia acontecido nada específico, foi aleatório, né? Então o porquê de ter sido na escola, eles não foram lá e atiraram no professor que eles não gostavam, né? Eles não foram lá e atiraram no colega que eles brigaram, que eles discutiram, né? Foi aleatório. O porquê de ter sido na escola. Tu quer responder essa pergunta, Me parece que o ambiente da escola era o objetivo e não as pessoas que estavam lá. Quem seriam as vítimas, tanto fazia. Eles não pensaram, vamos, fulaninho, não. Era aquele ambiente, aquele local, né? Porque é familiar para eles. É o local que eles estudaram ambos, né? Não estavam mais naquela escola, mas estudaram lá, né? Com certeza vivenciaram muitas coisas lá. Então, o local provável seria esse, porque é familiar. E assim, tem toda uma questão, né? No contexto que nem a gente comentou, o contexto envolve muitas questões, o jogo em si, o bullying, enfim. Então, como esse ambiente é um ambiente social e é o ambiente social que eles conhecem que mais tem uma frequência de pessoas, e a intenção não era matar uma pessoa, era matar mais de uma, então o ambiente escolar era o mais próximo. Assim acontece com outras tragédias que a gente já viu, que nem o outro que deu numa igreja aí há pouco tempo, que um religioso entrou também, cometeu isso em outro ambiente escolar, no cinema. Por quê? Porque são ambientes que essas pessoas costumam frequentar, mesmo que por um tempo, enfim, é o social deles, né? Onde eles percebem que há muitas pessoas. E é um ambiente vulnerável de segurança. Exatamente. Certo? Então, ele estrategicamente poderia, mas por que eles não foram no banco? No banco, né? Ou numa danceteria que eles frequentam. Por quê? Porque existe todo um questionamento de um tipo de segurança que é realizado tanto no banco quanto em alguma danceteria, é feito uma revista, não poderiam entrar com tantos apetrechos que nem eles entraram. Tanto que aparece nos vídeos, eles entram com casacos e quando adentrem a escola, ele sai atirando e tira, e quando ele lança os primeiros tiros ali, ele já sai tirando a roupa de cima, né? Esse menor de 17 anos, que é o que está de máscara, que está com a roupa toda preta em si, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, Adri? Então, por ser um ambiente social que eles frequentaram e, obviamente, que eles passaram por coisas positivas e negativas dentro desse ambiente, isso também colabora um pouco, né? Então, foi o que foi de mais fácil. Um estupim para que eles fossem parar lá de imediato foi a demissão de um deles do trabalho. Isso foi um estupim para que então fosse aquele momento de realizar alguma coisa que eles já vinham premeditando há algum tempo. O que tu falou da importância do psicólogo dentro da escola, né? Na escola se dão as relações de modo mais, né, efêmeras, né? Adolescentes todos com os hormônios a mil e ali se relacionando, e tudo é muito, né? Tem agressão e tem xingamentos e também tem amores avassaladores e paixões. Então, assim, é um ambiente onde borbulha coisas, né? E o professor estar atento àquela dinâmica, o que acontece naquela sala, como é que os grupos se estruturam, né? Até porque quando a gente recebe o encaminhamento, a gente raramente
aliás, assim, muito raramente a gente recebe o encaminhamento do autor do bullying, do autor da agressão. A gente acolhe a vítima recebe tratamento e o autor continua lá fazendo novamente. E essa criança, esse adolescente que está fazendo, com certeza ele tem muitas questões para serem trabalhadas, né? E seria mais fácil a gente trabalhar com ele para que ele pare de fazer e de criar mais vítimas do que simplesmente tratar a vítima. O psicólogo estando dentro da escola, né, não fazendo trabalho clínico, porque não se faz trabalho clínico dentro da escola, mas se faz trabalho de prevenção, pensa projetos junto com os professores e tem esse olhar sensível para perceber, né, e pegar ali direto aquele que está praticando, aquele que está mais vulnerável e fortalecer essa criança, esse adolescente para que ele tenha mais resiliência, saiba lidar com isso, né, e ver com aquele autor, aquele agressor, o que está acontecendo, que está fazendo com que ele haja dessa forma. Então, sim, realmente é muito importante o psicólogo dentro da escola. Deise, como trabalhar com as vítimas, como trabalhar com essas pessoas que passaram, né, por esse constrangimento, né, de chegar lá na escola e saber que seu filho estava sem vida, né, familiares de professor chegar lá, como trabalhar com essas pessoas, né? Como trabalhar com essa escola em si, né? Nesse fato que ocorreu. Toda a comunidade escolar, ela é abalada diante de uma situação dessa, uma situação extremamente traumática, né? Uma porcentagem dos envolvidos certamente vai desenvolver algum transtorno no decorrer. Então, é necessário uma equipe de psicólogos para fazer o acolhimento, né, nesse primeiro momento, acolher, ouvir, permitir que eles se expressem quando e como quiserem, né? Orientação à família, porque essas famílias das crianças que estavam lá e que não foram atingidas, mas vivenciaram todo esse drama, elas precisam estar preparadas para acolher, para amparar os seus filhos, né? Para que os transtornos sejam sentidos assim que começarem a surgir, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, né? Antes de realmente se instalar, né? Esses pais precisam estar atentos nas próximas semanas. Bom, meu filho não está dando conta. Ele não consegue mais dormir realmente, ele não consegue falar de outra coisa, ele chora, ele não está superando. E essa criança que não está superando nas próximas semanas, ela precisa receber tratamento, né? Então, no primeiro momento, acolhimento, orientação às famílias, com certeza um trabalho, né, e com toda a comunidade escolar para amparar mesmo, para dar vazão ao que eles estão sentindo. E também, assim, imagina como vai ser difícil o retorno, né? Como vai ser difícil retornar àquele ambiente. Vivenciar todas essas emoções. Então, precisa ter uma equipe de psicólogos dentro dessa escola, né? Para fazer esse trabalho junto com as crianças, com as famílias, com os funcionários, né? E tivemos funcionários que foram verdadeiras heroínas. Que nem, né? As merendeiras. As merendeiras que teve uma merendeira, inclusive, que conseguiu trancar uma porta para que um deles não entrasse, então fizesse um massacre maior, porque havia muita criança naquele ambiente ali. Então, é bastante complicado. Deise, como a Adri, né, pode proceder lá na escola dela diante de tantos questionamentos dos alunos, assim, que possam vir a surgir? Essa seria a minha pergunta, né? Que eu gostaria de perguntar para vocês, para as duas, então. Quanto professora, como profissional, surge o assunto, né? Ou de que forma, assim, abordar com eles, ou quando eles começam a questionar o que eu posso trazer, né? O que é mais indicado, de que forma lidar com isso. Eu acho que, assim, permitir que eles expressem, né? Ouvi-los, né? Ouvi-los, se for ouvir, né? E eu acho que propor uma reflexão. Teus alunos são de 6º a 9º ano, né? Já são alunos que conseguem fazer uma reflexão, né? Refletir, não ficar muito nos fatos em si, o que acontece, né? O que pode ter levado, mas refletir a nossa sociedade como um todo, né? E devolver a pergunta para eles: como é que tu conseguiria perceber se esse teu colega, se tu fosse colega de um deles, por exemplo, né?
que ele está isoladinho ali no canto, ele não se relaciona com ninguém, ele fica na internet o tempo todo, ele faz sinais, ele está te dando algum sinal. Como é que tu conseguiria ajudar, te oferecer para ajudar, romper essa barreira e chegar perto dessa pessoa, né, e oferecer a tua amizade, né, porque esse fato aconteceu e foi um atentado, né? Mas a gente vê que assim, com muito mais frequência a gente vê crianças e adolescentes se cortando, né? Tirando suas próprias vidas, né? Tendo comportamentos autodestrutivos, e muitas vezes existe uma rede de amigos que não consegue perceber que isso está acontecendo. Então seria mais essa questão assim de ouvir mesmo, né, Adri? Eles poder contar com alguém que possa ouvi-los. Talvez algumas perguntas tu não vai conseguir responder, né, Daisy? Mas aí, né, pensar na possibilidade de chamar um profissional mais habilitado para que possa estar respondendo esses questionamentos destes alunos e outras questões que venham aparecer, né? E pensar junto com eles qual a melhor forma de eles lidar com essas situações, né? Que não seja uma coisa tão maçante que nem a Daisy disse, não algo pontual do porquê que aconteceu, enfim, né? Até porque eles ficam investigando, né? Eles sabem tudo, o porquê que aconteceu, como que aconteceu. Às vezes sabem mais que nós. Então eles são assim, curiosos, né? Eles são curiosos e ficam compartilhando as notícias entre si. Então assim, informação eles têm bastante, né? A gente precisa organizar essas informações, né? E ajudar eles a transformar isso numa reflexão de como que eu vou fazer para que isso não aconteça aqui na minha escola, como que eu vou ajudar, como que eu vou estar percebendo o meu colega, né? Despertar neles a empatia para que aquele colega que está isolado, aquele colega que é a vítima do bullying possa ser acolhido, né? E oferecer mesmo um ao outro amparo, porque a escola, apesar de ser esse ambiente cheio de emoções, ela deveria ser um ambiente feliz, né? As crianças e muitas vezes não é, muitas vezes há muito sofrimento dentro da escola. Bom, pessoal, para a gente encerrar, né, porque o nosso tempo ele já venceu, mas vamos voltar numa outra oportunidade, vamos poder falar um pouco mais desse ocorrido. Lembrando, o videogame, o bullying não foi o alvo disso, né? Porque se a gente pensar que o videogame é responsável por isso, a gente pode pensar que a cada 1 hora vai ocorrer uma tragédia desse tipo, porque grande parte das pessoas, dos adolescentes, jogam videogame e isso não é influência. Muitos sofrem bullying, isso não é influência. Então a gente não pode pensar que o videogame é o culpado, que o bullying é o culpado. Sozinho ninguém é culpado. Porque senão vamos pensar de uma maneira que a gente vai ampliar um pouco mais e vai ficar uma coisa generalizada. A gente vai começar a pensar uma tragédia atrás da outra a cada meia hora, 20 minutos, 30 minutos, talvez, sei lá, todos os dias. Tá, pessoal? Nos vemos na próxima terça-feira. Agradeço a todos.